Olá pessoal, vocês estão assistindo o Pancast, o podcast da Jovem Pan de Presidente Prudente. Meu nome é Fernando Gess, conduzo aqui o programa e hoje também em conjunto com a Sandra Padovan, que irá nos ajudar nos trabalhos aqui desse novo podcast, que é um podcast voltado para cultura, empreendedorismo, esporte, educação. Falaremos aqui também sobre política e temas de extrema necessidade e importância de serem levantados aqui na nossa cidade. E hoje, nós estamos aqui recebendo uma pessoa que é uma personalidade, inclusive é um grande amigo meu, já acompanha a vida dele há um bom tempo, que é o Paulo da Winner. Muito prazer, Paulo, é um prazer muito grande estar com você aqui hoje, conversando nesse podcast, que é uma nova proposta da Jovem Pan, aqui de Presidente Prudente. Fico muito contente de estar aqui podendo apresentar, e hoje com a nossa amiga aqui, conforme eu disse, a Sandra Padovan. Sandra, bom, primeiramente, Paulo, prazer muito grande estar aqui com você. Eu que agradeço o convite, parabéns pela Jovem Pan, parabéns pela empreita aí, Fernando, Sandra. Espero que vocês tenham muito sucesso aí no Pancast. É o Pancast, isso aí. Bom, Sandra, vamos conhecer um pouquinho da vida do Paulo, então? Bora. Paulo, obrigada. Obrigada pela oportunidade. E nós estamos aqui hoje. Paulo, sabemos que você é graduado em fisioterapia pela UniOeste, especialista em fisiologia do exercício, personal training pela UniOeste também, e diretor técnico da Winner. E eu queria saber um pouquinho desse seu início, como que você entrou nesse mundo do esporte, quando que isso começou a correr nas suas veias? Conta um pouquinho para nós. É quase que pré-histórica, né? Pela minha idade. Não fala nós isso. Nós vamos pegar a época pré-histórica. Nós estamos tudo nessa fase mesolítica e paleológica. Então, assim, na verdade, Sandra, eu acabei minha formação eu sou profissional de educação física e fisioterapeuta e acabei toda a minha formação em 1991, né? Começo de 1991. Mas antes disso, eu fui assim, muito influenciado até pela minha família, porque minha mãe, eu sou de Londrina, né? Sou natural da cidade de Londrina, Paraná, e minha mãe teve a primeira academia de ginástica em Londrina. Então, eu e minha irmã, nós praticamente dormimos em colchonete de academia. Então, isso já vem meio que de sangue, né? Minha mãe foi a primeira professora de ginástica em Londrina, né? Isso na década de 70, 80. Então, nós tivemos muito dessa influência, né? Aí, em 1991, quando eu acabei o curso de fisioterapia, muito apaixonado pela área da saúde, pela área da reabilitação esportiva, e eu acabei, inclusive, me formei em fisioterapia, eu me formei aqui em Presidente Prudente, na UniOeste, né? Mas eu tive a oportunidade de trabalhar com medicina da reabilitação aplicada ao esporte, né? E tive a oportunidade de fazer alguns cursos nos Estados Unidos com relação à medicina esportiva. E aí eu comecei junto com o Dr. Belmiro Darcy, aqui em Prudente, em 1993. Então nós vamos para 31 anos aqui em Prudente, trabalhando com treinamento, com saúde, com reabilitação e com esporte de rendimento aqui na cidade já há um bom 31 anos já. E o Dr. Belmiro foi o que abriu as portas de Presidente Prudente para mim, foi a porta de entrada. E inclusive esse nome, o Winner, né, foi ele que criou. Teve um abraço ao Dr. Belmiro aí, se ele estiver assistindo, um grande abraço, pessoa importante, foi um anjo da nossa vida aí, da Winner, e devo muito a ele aí. Então foi assim, a gente aí apaixonado por esporte, né, na época já por triatlon, né, Então viemos construindo junto com isso uma carreira, tanto na área acadêmica, na área profissional e como atleta de triatlon, nesses 31 anos aí. Então vim me arrastando aí. Não sou um atleta profissional, mas a gente se arrastou aí durante 31 anos aí no mundo do triatlo, se aventurando aí. Foi um dos precursores do triatlo no Oeste Paulista. É isso aí. Bom, aproveitando esse ponto do triatlon, nós estamos sabendo que você desenvolveu, ou vem desenvolvendo também, junto dentro da Winner, um programa de alto rendimento. Então, vocês dão ali o suporte técnico, fazem todo esse trabalho para alguns atletas, um grupo de atletas, acredito eu. E você também vem participando de algumas provas com relação ao triatlon dentro da sua faixa etária, lógico. Sim, nós, dentro do esporte, é aquele negócio. Nós começamos no esporte com alto rendimento, até por questões da nossa idade. E aí a coisa vai caminhando, né, para você adequar todo o seu sistema cardíaco, principalmente muscular, dentro da sua faixa etária, né? Não nos dá para mais que nós temos o que nós tínhamos lá atrás. Sim. E eu ia até fazer uma brincadeira aqui com o Paulo, porque dentro do ciclismo nós temos uma
uma fala dentro do ciclismo, que é quando uma pessoa está ali muito na frente, você faz uma outra ação pro que está atrás. Eu não vou falar aqui, não, porque se alguém vai fazer um recorte desse negócio, não vai pegar bem para mim aqui. Então vamos pular essa parte aí. Mas vamos falar o seguinte, Paulo, conta pra gente um pouco dessa questão do seu trabalho em cima de alto rendimento. E eu também gostaria de saber o que é que essas provas de triatlon que você está participando, quais foram os seus últimos resultados e porque você vem fazendo um trabalho muito bacana e muito importante, levando inclusive o que a gente sempre fala, né? O nome de Presidente Prudente é para o mundo, né? Sim, são 10 Ironman, né? Que você... 10 Ironman full, né? Ironman. Na verdade, foi assim a história, Jesse e Sandra. Dos meus 23 anos até os meus 28 anos, eu fiz o triatlon em alto nível, né? Mesmo sendo amador, na época não havia profissionalismo no Brasil, atleta profissional, né? E nem ele era um esporte que era inserido no métier do olímpico, né? Não havia o triatlon dentro da Olimpíada. E eu fazia isso em alto nível, né? Competia, estava bem e quando chegou na idade de 28 anos, eu tive a oportunidade de me profissionalizar, escolher ser profissional do triatlon ou continuar no amador. O que aconteceu? Começou a nascer meus filhos, eu tenho 3 filhos, né? E tinha que trabalhar, então eu optei por não ser atleta profissional. E dali para frente, construí uma carreira dentro da atividade como amador do triatlon, né? Mas como amador, tive a oportunidade de disputar um mundial representando o Brasil em Cancún, no México, de mundial olímpico, né? Estivemos ali com grandes estrelas que hoje são estrelas da Olimpíada, no mundo do triatlon. Tive a oportunidade de estar ali com eles. E aí comecei a fazer provas de longa distância, que é a prova que a gente chama de Ironman, e meio Ironman. Que você nada 3.800 metros, você pedala 180, depois corre 42, né? E aí comecei a apaixonar pelo esporte que a gente chama de endurance, né? Então vim praticando. E aí tive a oportunidade de fazer 10 Ironman, já tive 2 classificações para o Mundial em Kona, no Havaí, que essa é uma franquia chamada Ironman. É a maior franquia de esporte de endurance do mundo, depois do Tour de France. E aí o Tour de France é ciclismo, né? E ela tem um mundial dela, ela tem várias etapas ao longo de todos os continentes, durante o ano inteiro. Classificam os melhores atletas, os pódios das categorias de melhores atletas, eles se reúnem em Kona para o Mundial em Kona, no Havaí. Então eu havia já me classificado 4 vezes, mas nunca fui, porque nunca fui, assim, não tive toda essa vaidade. Achava que não era tempo, dinheiro, né? E você fazia um ciclo para competir no Brasil, que é a Ironman Florianópolis. Depois tinha que fazer mais um ciclo no ano para competir em Kona. Como eu trabalhava muito, tinha as academias e família para cuidar, eu resolvi pôr o pé no freio. Então, esse ano, de 2022, eu ganhei em Florianópolis e classifiquei para Kona e fui para Kona. Aí fui o melhor sul-americano na minha categoria. O melhor sul-americano a chegar, o primeiro sul-americano a chegar, completar a prova do E aqui a última prova do Iron. Eu ganhei e você foi campeão da prova. Só uma complementação, Paulo. Nós sabemos que hoje, decorrente da toda a tecnologia que nós temos, todos os expertises, a construção do conhecimento dentro do esporte, muitos atletas hoje praticamente já passam por aquelas análises, né, que são feitas de biotipo, massa muscular, sim. Todas as... Né, praticamente você põe ali um raio-x do atleta e a tecnologia, não sei se qual que é o grau de assertividade disso, sim. Mas, por exemplo, olha, você é um cara preparado, seu biotipo, todas as suas condições e características físicas, né, te dão uma condição de ser um excelente fundista, por exemplo, sim, corredor, sim. Ou um excelente nadador, ou um excelente ciclista, por conta da construção maior da musculatura da parte inferior do tronco. E hoje, só que quando você fala de Ironman, a coisa já muda um pouco, porque não dá para você ser um excelente nadador se você não consegue pedalar. Não dá para você ser, caso você seja um excelente nadador, se você não consegue correr. E é aí que a coisa pega, porque você tem que ter um mix, um equilíbrio em tudo isso aí. E realmente, hoje, as pessoas que estão aí no atletismo de alto rendimento, que é o que você mais hoje está se destacando, vocês já estão utilizando tudo isso também? Então, no triatlon que eu trabalho, eu não trabalho assim, eu trabalho com muito amador, né? A nossa assessoria, nós temos nossos professores, nossos treinadores lá que estão empenhados em desenvolver um trabalho bacana com o amador. Então, hoje nós temos assim o triatlon não como um fim em si mesmo para as pessoas, né?
Nós temos como um meio. Então, a maioria dos atletas amadores, eles, independente da sua capacidade física, sempre tem o objetivo de completar a prova e vencer o desafio. O Ironman, na verdade, é um desafio, sabe, Jesse? Até o lema dele é Anything is Possible, né? Sim. Então, você tem homens de 85 anos completando, pessoas com históricos de vida, pós-câncer, vencer um câncer. A tradução eu acho que é possível. Então, a gente tem que imaginar que o esporte de rendimento no triatlo hoje são 0,01% da população brasileira que estão a nível profissional, como são o campeão profissional do Ironman, que chega a fazer a prova abaixo de 8 horas até 7 horas, o recorde de Christian Blumenfeld. Sim. Né? Consigo percorrer a distância em 7 horas. Então, é uma coisa absurda. Isso é para poucos. Então, isso a gente fala que são os galácticos, eles estão muito longe da nossa realidade. Então, nós trabalhamos assessoria esportiva com atletas que querem vencer o desafio. Então, eu costumo dizer para eles que isso é um meio e não um fim em si mesmo. Dito isso, quando você pega o esporte de alto rendimento para profissional, foi o que você realmente disse. A tecnologia, a ciência do esporte, a medicina esportiva, a ciência de treinamento avançou muito nesses últimos 20 anos. Recentes pesquisas têm demonstrado que testes específicos já demonstram, né, ergospirometria, teste de biotipo, avaliação de composição corporal, metabólica, que dão um perfil do que realmente onde você pode destacar dentro do triatlo, ou mesmo dentro de qualquer esporte de endurance, né? Então a gente avançou muito. Mas eu creio que hoje o esporte tem crescido muito, Jesse, mas muito absurdamente, de endurance, tanto corrida de rua como triatlon, mas no meio amador. Nós temos, por exemplo, no Brasil, hoje quase 11 milhões de praticantes de atividades físicas, de corrida de rua no Brasil. Você vê que está tendo esse exponencial crescimento, né, da população em geral, né, independente de idades. O que você me fala em relação a esse crescimento da atividade física na população geral mesmo? Então, houve realmente um aumento exponencial, mas o aumento, Sandra, da prática de atividade física em geral, seja musculação, corrida de rua, seja qual for, mas ela ainda é baixa. Nós temos 30% da população brasileira, 30% ainda, de 25% a 30% pratica atividade física. Nós temos um grande número de pessoas, mais grande número, que beira até uma questão de saúde pública, que é o sedentarismo, que é o fator de risco primário para a doença coronariana. Sim. Mas aumentou realmente de forma exponencial pela propaganda. E isso não tem impactado, por exemplo, na diminuição de infartos agudos do miocárdio. Por exemplo, diabetes, obesidade. Então, apesar de ter aumentado o número de forma exponencial, sim, isso não impactou ainda na diminuição das doenças crônico-degenerativas, que tem como pano de fundo o sedentarismo. Então, é paradoxal isso. Então, você vê, por exemplo, as mídias sociais ocupam grande parte do tempo dela, são gurus do esporte, médicos, nas redes sociais. Hoje a informação está à palma da sua mão. Há um clique, um deslizar do dedo, você tem o mundo do fitness na sua mão. Porém, isso não tem impactado muito de forma positiva. E aí são vários assuntos que eu acho que não vai caber no podcast, que a gente pode inferir sobre, que é conhecimento, como a gente estava conversando antes do podcast aqui ali, o instinto, a forma como encara a atividade física, o peso que isso teve, por exemplo, no contexto de beleza, mais de beleza e fitness do que de saúde, e que isso não impacta positivamente na saúde da população. Pra você ter uma noção, o número de academias no Brasil hoje, nós somos a segunda maior no mundo. Nós temos quase 42 mil academias no Brasil. Nós somos a população, só perdemos os Estados Unidos no número de academias e de praticantes. Nós temos mais ou menos quase 6 milhões de praticantes de atividade física em academias, indoor. Então, o número são praticamente 4 bilhões de dólares movimentando no Brasil em academias. Sim. Mas qual foi o impacto disso, por exemplo, na saúde? São poucos. O impacto é pouco. Você tem uma morte de infarto agudo do miocárdio no Brasil a cada 2 minutos. Então, uma pessoa a cada 2 minutos morre no Brasil de infarto agudo do miocárdio. E aí, o número relativo, você tinha em 1990, por exemplo, 500 mil pessoas morriam por ano no Brasil de doença. Hoje nós estamos beirando 1 milhão. Os números absolutos aumentaram. Relativos diminuiu. Por cada 100 mil habitantes caiu 50%, mas não por conta da atividade física, por conta de medicamento, médico intensivista, ação médica imediata, mas não pela prática preventiva, pela prática da atividade
adotar padrões de prevenção primária. Inclusive, a prevenção, né, da depressão é atividade física, Não né? tudo. A atividade física hoje ela é padrão ouro, tratamento de quase todas as doenças que você Sim. imaginar. Prevenção do câncer, o tratamento do câncer. Exatamente. Né? Tratamento da depressão, das Você doenças. vê adolescentes, jovens, com crises de ansiedade, crise de pânico e a academia, o exercício físico, né? Isso tem uma importância fundamental. E aí nós voltamos nesse número paradoxal. Ela tem um impacto tremendo, por exemplo, das doenças psicossomáticas. Sim. A atividade física é padrão ouro. No entanto, o número de fluoxetina e medicamentos para depressão aumentou exponencialmente também. Exatamente. Uma coisa esquisita. Alguma coisa. Então, isso inclusive cabe até, e há pesquisas já sendo feitas nesse sentido, porque é tão paradoxal. Né? Porque isso aumenta-se e ao mesmo tempo que aumenta as patologias, aumenta... Né? Não está batendo, a conta não fecha. A conta não fecha. Bom, para quem está nos acompanhando aqui pela internet, nós estamos entrevistando o Paulo da Winner. Não podemos deixar aqui de fazer a nossa solicitação, que você queira aí ter mais conteúdos, ter um acesso à nossa playlist aqui dentro da Jovem Pan. Curte, comenta, inscreva-se aí no canal, ativa aí o sininho das notificações para que você também, porque afinal de contas, né, Paulo, é o nosso espectador que nos incentiva a trazermos aqui cada vez mais pessoas, mais informações, mais conhecimento, e essa é a proposta do nosso podcast, que é o Pancast. Paulo, nós estamos agora vivendo nós tivemos algumas revoluções no mundo que foram extremamente importantes. Revolução Industrial, Revolução do Conhecimento, Renascentismo, que é dentro da área da cultura. E agora nós estamos vivendo assim uma certa pós-modernidade com relação à tecnologia. Por que eu cito isso? Nós, lá no passado, que temos aí mais de 50 anos, nós vivemos a era antes-celular e a era pós-celular, né? Então, é esse detalhe todo. E nós percebemos o seguinte, o celular, ele foi introduzido na vida do ser humano como sendo uma ferramenta hoje de extrema importância, extrema necessidade. Hoje, praticamente, nós conseguimos destruir um monte de coisa que nós tínhamos e concentramos em uma única coisa. Só que, infelizmente, se você faz o mau uso da tecnologia, você acaba caindo em tudo aquilo que você acabou de dizer aqui. Sedentarismo, os gurus de internet, o cara que está ali explicando sobre esporte, mas nunca entrou não teve uma prática esportiva. Dentro da nossa área de consultoria, tecnologia, conhecimento, as pessoas parece que vendem ali uma imagem de que tudo é muito fácil e, na verdade, nós sabemos que não é bem por ali. A maioria é mesmo enganação, que nós estamos percebendo, mas a ficha das pessoas já vem caindo. Agora, o celular, dentro desse espectro da prática esportiva, a primeira, assim, essa é uma análise que eu faço, a priori, ele prejudicou muito porque as pessoas deixaram um tempo de entretenimento, de convivência, de estar relacionando com outras pessoas, de estar em academia e focaram muito em questões de redes sociais. Isso causou um problema psicológico, causou um problema de dependência. Tem gente hoje que não consegue viver sem celular, de forma alguma. Como que você viu o impacto do celular e o que você está vendo hoje e com o que você fala, né? O que você pode incentivar as pessoas a falar assim, olha, vamos usar isso aqui, mas vamos ter as boas práticas também, porque senão a tua vida vai virar uma porcaria e aí começam os problemas degenerativos, depressão e essas coisas todas. Fernando, eu não gosto muito de filosofia pop, assim, frases feitas e prontas, né, para definir todas as coisas. O mundo é muito complexo e a gente não pode usar frases prontas, mas eu gosto muito de uma delas. Diz o seguinte: a diferença do veneno do remédio é simplesmente a dose. Então você foi muito assertivo quando você disse que a tecnologia, o acesso à informação através do celular, das redes sociais e, enfim, da inteligência artificial, isso trouxe um benefício muito grande para a população em geral. Porém, nós temos um grande problema que é eu me abster. Então, nós temos dois problemas aí, eu posso já identificar. O primeiro é metabólico. As pessoas, em função de não levantarem mais para fazer nada, e ficar muito tempo no celular, ela acaba por gastar menos energia. Só para você ter uma noção, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, 20 anos atrás, nós gastávamos 220 a 250 quilocalorias a mais por dia nas atividades de vida diária. Ou seja, você pegava seu carro e ia comprar uma pizza na pizzaria para trazer para casa. Hoje você pede no celular. Então, o fato de você entrar no carro, dirigir, sair do carro, descer na pizzaria, isso havia um gasto calórico. Você
há 30 anos atrás, você tocava o telefone, você saía do teu quarto, corria na sala para dentro do telefone. Você ia mudar o canal da televisão, você levantava e mudava o canal da televisão. Isso é bem antigo, né, Jéssica? Justamente, é verdade. Né? Mas você, botão. Eu chegava em casa com meu pai, eu descia do carro para abrir o portão para ele. Então, a tecnologia em todos os seus braços trouxe um gasto energético menor. E as pessoas acham que indo para a academia elas vão compensar isso. Então, mas eu faço exercício, ela faz exercício, mas ela ainda o gasto calórico se torna muito baixo em relação ao que ela precisaria para que ela tivesse um impacto metabólico combatendo a obesidade e dando para ela os benesses de construção muscular. Então, um ponto, trouxe um aspecto metabólico negativo. O segundo é a cognição. Os pensamentos prontos e os pensamentos já raciocinados por outro e não pela minha mente trouxe uma dificuldade na cognição das pessoas. Então você vê, conversa com as pessoas, elas sabem de tudo, mas muito pouco sobre tal assunto. Ela tem respostas para tudo, mas respostas prontas e curtas, simples para assuntos complexos. Então, ao meu ver hoje, tanto no esporte, por exemplo, eu chego muitas pessoas para mim com vários questionamentos, já tudo pronto. Eu quero fazer isso, eu quero esse corpo, eu quero isso porque tal pessoa disse isso, a internet me mostrou isso. Ela chega para você já com um cardápio, pacote pronto para você. E você desconstruir isso, fazer com que ela pense sobre isso, é complicado. Inclusive, eu falo assim, em dúvida, vamos para o livro-texto. O livro-texto, que é pensar sobre, né? E não com frases prontas ou pensamentos prontos. Mas isso é uma coisa muito, você citou agora, que é muito importante. E nós estamos vendo aí algumas situações, porque é o seguinte, inclusive é uma discussão que está tendo muito dentro da internet hoje. Nós percebemos que algumas pessoas foram com essas frases prontas, esses discursos prontos, enriqueceram demais, vendendo a ilusão da facilidade de que a coisa cai do céu, de que é só você se empenhar, é fazer e acontecer e tal. E eu tenho uma frase, inclusive eu usei essa frase, Sandra, quando nós tivemos aqui o governador do estado, entrevistamos ele, o Tarcísio, tá? E aí uma pessoa chegou para nós e falou: porra, mas que trabalho bacana que vocês fizeram lá de entrevistar o governador do estado em Presidente Prudente. É uma coisa que não é fácil de ser feita. E aí eu respondi da seguinte forma: aquilo ali é a conjuntura de você estar preparado para, quando chegar a hora do momento certo, na hora certa, na situação certa, você estar preparado para fazer aquilo que realmente você se preparou, às vezes, Paulo, durante quase a sua vida inteira. Eu tenho conhecimento de consultorias de trabalho que nós fazemos de pessoas que investiram 10, 15 anos para ter sucesso daqui a 20, 30 anos. E é uma construção de tudo isso. E algumas pessoas, lógico, né? Porque N situações fazem uma determinada coisa que explode, como nós tivemos no passado. Temos aí várias experiências, Mark Zuckerberg, né? O Elon Musk, mas o Steve Jobs. Só que é o que nós falamos. Eles estavam preparados para aquele momento, para aquele momento da nossa história, inclusive, e tiveram uma ideia. E deu certo, mas isso é uma construção. E hoje o que eu percebo é o seguinte, eu vejo isso também pelas minhas filhas, também atuam nessa área da estética, uma delas. Ela fala para nós, falou: pai, algumas situações que chegam lá, que a pessoa mostra uma foto para nós, eu quero ficar assim. E você deve acontecer a mesma coisa. A pessoa chega lá na academia e fala: eu quero ficar assim. E nem sempre dá, né, Paulo? Então, vamos lá. Eu quero pautar uma coisa para você. Eu gosto muito dessa área, Jéssica, porque eu sinto que hoje a parte técnica ela é muito fácil. Nós temos hoje, só em Presidente Prudente, que mais de 10 faculdades de educação física hoje, incluindo as EADs. Fisioterapia, medicina. Faculdades de medicina transbordou hoje. Nós temos aí, formando um raio aqui, por exemplo, de 300 quilômetros, vai se formar praticamente 500 profissionais de educação física por ano. Mas a minha pergunta é, que você falou uma coisa certa, citando o passado, sucesso de algumas pessoas, no passado se construía, havia uma construção da tua carreira, uma construção da tua forma de pensar, valores que eram implícitos dentro da tua atividade, que hoje não existe mais. Eu costumo dizer que existe, quando você fazer qualquer algo, produzir algo, construir algo, você precisa de capacidade, disposição e competência. Capacidade e disposição não é difícil. É só se você se dispor a fazer algo, fazê-lo.
Mas a competência, você precisa lidar com as intempéries que aquilo envolve. A competência, você precisa ter conhecimento de várias outras áreas ou chamar pessoas para que possam ajudar no desenvolvimento de algo. Acontece que a pessoa chega na academia hoje e ela acha que ela tem disposição, ela acha que ela tem capacidade e ela acha que ela tem competência. Ela quer ditar o ritmo do que o profissional deve fazer, né? E isso nós estamos vendo uma loucura, uma insanidade. Para mim, isso é uma endemia. Tá? Nós estamos passando um problema grave com isso. Tem um filósofo, eu gosto muito dele, chama Ortega y Gasset, ele diz assim: o homem é ele e suas circunstâncias. O homem é ele e suas circunstâncias. As pessoas estão definindo o ser humano simplesmente pela parte estética, pela parte visual. A mulher sofre muito com isso. Sim. A mulher ela está vítima, sem perceber, de algo que, por exemplo, nós estamos com a sensação de que nós somos o centro do mundo. Eu nunca vou ser um Steve Jobs na vida. Padrões de beleza. Eu nunca vou ser um Steve Jobs. Eu nunca vou ser um Christian Blumenfeld da vida, que é o melhor triatleta do mundo. Né? Tem um treinador hoje que chama Olaf, que é o treinador das estrelas do triatlon. Eu também gosto de triatlon. Nunca vou ser como atleta na academia, um Ronnie Coleman da musculação. Então eu sei as minhas limitações, eu sei das minhas circunstâncias, eu sei as limitações que ela impõe sobre a minha vida. E isso é sabedoria, saber lidar com isso. Então, o homem é ele e suas circunstâncias. Então, nesse caso, vamos pegar uma mulher, como exemplo, que chega na clínica de estética. Ela chega bombardeada por mensagens, como eu disse, já pensadas, de figuras que ela nunca vai ser, ela nunca vai conseguir ser, que existe um delta, de diferença entre o que ela é e que essa pessoa, que a figura da internet é. As circunstâncias jamais vão permitir que ela seja, porque ela é mãe, ela é esposa, ela muitas vezes tem o seu trabalho, ela tem limitações, por exemplo, no seu próprio biotipo, né? E ela joga tudo isso no lixo em busca de um sonho que nunca vai se realizar. E aí nós temos o grande problema que está gerando isso, que é a depressão e a ansiedade. Então, nós estamos lutando contra algo, nós estamos criando um novo algo. Então, a gente precisa parar para pensar nisso. Nós estamos tentando ir quebrando algumas regras que são da própria natureza. Nós estamos aí tentando forçar, um português mais claro, forçar uma barra. E esquecemos que nós somos seres humanos e temos as nossas limitações, temos os nossos empecilhos, como você acabou de dizer aqui. E isso vem impactando demais a sociedade, porque algumas pessoas... Aí eu vou falar um pouquinho aqui, Sandra, antes de fazer uma pergunta para o Paulo. Quando nós temos a oportunidade de falar em público, o Paulo também tem essas oportunidades, eu sempre faço o seguinte: eu chego para as pessoas e falo assim, olha, o que é que você quer da sua vida? As pessoas falam tudo, né? Então, mas você tem que ter o seguinte, você tem que ter um objetivo. Qual que é o que é o mais importante para você? Então, algumas pessoas falam para nós, olha, Fernando, eu quero ter sucesso na vida. Tá, mas dentro do teu sucesso, a sua obviedade, o que você quer realmente? O que você está construindo para conseguir esse sucesso? Eu estou construindo isso e aquilo. E às vezes as pessoas se confundem porque o sucesso é uma coisa relativa. E várias dessas pessoas hoje colocam o sucesso em questões financeiras. E eu conheço gente humilde, pessoas de classe, todas as classes sociais, que são um verdadeiro sucesso naquilo que fazem, porque eles conseguiram fazer o quê? O equilíbrio das suas vidas. Autênticos. São autênticos, são pessoas equilibradas, são pessoas que entenderam que, olha, eu tenho as minhas limitações, mas eu trabalho com elas e tenho grandes realizações. Então, Paulo, a gente percebe que voltando aqui para a questão do esporte, é uma coisa que eu sempre bato pesado. A questão, por que o Brasil tem esse modelo nosso? Eu tenho isso como sendo um grande fracasso do Brasil, na questões educacionais, porque outros lugares do mundo, o Paulo já viajou para fora do país, eu também já viajei para fora do país, nós conhecemos como é que a coisa faz lá, eu tenho tios que moram nos Estados Unidos, e lá eles colocam o esporte dentro das escolas. A partir do momento andou, fez sombra, você está engajado no esporte. Se você não está engajado no esporte, você está engajado em outras questões. Por exemplo, eu não tenho justamente a questão de uma pessoa não dá, o esporte não vai encaixar você, não vai dar certo. Mas nós percebemos que você tem uma capacidade intelectual muito grande, pode ser um excelente enxadrista, que é o jogador de xadrez. Ou você pode ser um excelente matemático, físico. Então nós vamos canalizar você para isso aqui. E dentro do esporte, quem tem conhecimento, que praticamente todo mundo participa, por isso que nós temos hoje, se nós colocarmos
equipes, né? Geralmente acontece nas Olimpíadas. A equipe universitária de basquete bate a nossa equipe profissional de basquete. Sim, sim. Mas por quê? Porque eles têm isso. E só antes que a Sandra faça a próxima pergunta, já aproveitando que você falou sobre isso, a colocação do esporte, porque não é só a questão de formar atleta, não. O esporte tem uma outra função muito importante, que é outras situações que eu gostaria que você só desse uma pincelada nisso aí, que eu acho que é importante. Você também tem uma linha de pensamento muito parecida com a minha, eu já te conheço, nós já conversamos sobre isso. E depois a Sandra aí vai fazer mais uma pergunta para você, que eu acho que também é muito importante. Jess, as políticas públicas hoje, principalmente nos países subdesenvolvidos, e isso é um contexto nosso, contexto sul-americano, as pessoas têm o esporte como uma alavanca como fim eleitoreiro, né? Então, esporte, educação, tudo você vê esporte e educação. Mas as políticas públicas do esporte, elas são pífias. A gente tem que entender que o esporte, antes disso eu quero fazer um adendo, o nosso corpo, ele fala. O corpo fala, assim como a gente tá conversando aqui, o corpo, ele se espera. Estou falando com você, estou movimentando os braços, a mão. É através do corpo que você se insere na sociedade. Para mim, vir para cá, para a Jovem Pan, eu entrei no carro, subi no carro, saí da cama, sentei, levantei, calcei o tênis. Então, talvez eu tenha feito aí no mínimo umas 40, 50 flexões de tensão do joelho para vir até aqui. Umas 100 calorias aí já foram. Então, há um ditado que a gente diz que o movimento humano subsidia todas as ações humanas. Então, a saúde, ela é o pano de fundo, ela é a linha de base, ela é a radiação de fundo de tudo que você faz na tua vida. Aquilo que você quer ser, médico, engenheiro, pai, amigo, esposo, brincar, sair para o cinema, passear, tudo isso tem como pano de fundo a capacidade de realizar o movimento. Então há um ditado que diz que o movimento humano subsidia todas as ações humanas. Quando você pega na pré-adolescência, na idade, no ensino fundamental, no adolescente, ele está em desenvolvimento, em maturação, ele precisa desenvolver todas essas técnicas de linguagem corporal. Isso já é comprovado pela ciência, isso é verdade absoluta, isso tem um impacto positivo na vida da criança, porque ela consegue se inserir mais fácil em grupos, ela consegue se relacionar com o outro de forma mais fácil, ela aproveita melhor a vida, porque como o corpo fala e se insere, a vida está aí para se aproveitar. E é através do movimento que eu me insiro em todas as questões da vida. Então eu tenho uma melhor vida, melhor qualidade de vida. Esse é o papel do esporte. Ele não tem como ponto principal formar atletas. Quando você pega na estatística, apenas 0,01%, no máximo em alguns países 0,1% se tornam atletas olímpicos. Então as pessoas trabalham com a exceção. Mas a regra é que o esporte ele tem a capacidade formativa de inserir o indivíduo na sociedade através da sua saúde, do seu físico, da sua capacidade de mobilidade, de se inserir na sociedade. E a gente esquece disso. Então, por exemplo, você tem aqui a Autarquia Municipal de Esportes, ela quer formar atleta, o objetivo é Jogos Abertos. É Jogos Abertos, é medalha. Isso não é, isso é pífio, isso não traz saúde, isso não traz benefício nenhum para a população. Então, a gente teria que ter um aspecto formativo. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, eles trabalham com isso. A criança, ela entra, por exemplo, eu tive a oportunidade em 1992, nos Estados Unidos, eu trabalhei numa clínica, fiquei um tempo numa clínica lá, um mês e meio, se chamava Miami Beach Sportive Medicine, e ela prestava um serviço para a Nike. E a Nike tinha uma campanha chamada na high school, que as crianças que morassem perto, elas iam a pé. Então, os professores treinadores iam até um ponto do bairro e viam todas as crianças andando com uma corda na mão assim, andando até a escola, para que a gente já combatesse a obesidade, eles já se interagissem entre eles, brincassem. Hoje a educação física tem a psicomotricidade, uma disciplina fundamental. Como você disse, a gente começou o problema, você falou assim, as escolas, por exemplo, tiraram das escolas a educação física, agora é opcional, foi você que falou isso, né? Sandra comentou isso. Isso é um crime. Algumas escolas... Isso é um crime. Então você tem hoje a educação física, tem uma disciplina chamada psicomotricidade. Esse tem um papel e ele fica ali, às vezes ele nem aparece. Acho que vocês nunca ouviram esse termo, psicomotricidade na criança. Você tem professores, uma disciplina que esses são os verdadeiros heróis do Brasil da educação física. A gente coloca muitas vezes o técnico de futebol como herói. E o professor de educação física que contribui para a formação do seu filho ali dentro da escola, muitas vezes ele está ali, você nem conhece, nem sabe o nome dele.
Vamos citar um caso aqui? Vamos citar um caso que nos afeta, inclusive, porque isso é uma questão importante. As pessoas hoje acham, né, principalmente você citou aqui as questões políticas, de políticas públicas, inclusive, que o esporte foi feito ou introduzido para justamente gerarmos atletas. E não é isso, nunca foi isso. Pelo menos na cabeça de quem usa o esporte de forma racional e inteligente, é lógico o que você falou, os que se destacam, que é o 0,0 alguma coisa por cento, esses sim são patrocinados, tem a sua... E até por escolha. Eu sou um cara, por exemplo, eu posso ser um cara que eu sou um excelente ciclista, mas eu não gosto, eu não quero a prática esportiva para ir para o lado do profissionalismo. Não, eu tenho ciclismo na minha vida porque gosto de pedalar, como eu já lutei judô, como eu já nadei, tá? E eu me identifiquei mais, né? Já joguei muito tênis na minha vida também, mas o ciclismo sempre foi ali, tá? Que despertou isso aí. E aqui em Prudente, você que também convive junto conosco, conviveu, né? Trabalha junto com isso, é uma coisa que, por exemplo, o Weber Boscoli. O Weber, dentro do ciclismo, quando ele montou a sua escolinha que incentiva as pessoas, e muitos de nós ali andamos junto, é justamente para aquele grupo de crianças, algumas sim, elas têm ali, poderão vir a ser atletas mesmo dentro do ciclismo. Nós temos garotos ali que são sensacionais. Mas a grande ideia do negócio, a grande prática ali, é de passarmos para essas crianças formações. E nós, como tendo até uma idade um pouco maior, mostrarmos para eles, olha, o caminho é esse. Isso aqui é que vocês farão, construindo o caráter, construindo pessoas responsáveis, jovens que estão ali com inúmeras situações, tirar o individualismo que hoje é muito presente na sociedade. Olha, gente, vamos construir um grupo, você convive com as pessoas, conversar, falar. Então, acho que isso tudo é importante, né? Você sabe, Jess e Paulo, nós tivemos uma experiência na pandemia, né? Você vai poder nos dizer melhor sobre isso. Onde as pessoas ficaram trancadas dentro de casa, né? Muitos não conseguiam fazer atividade física. E o boom da ansiedade, né? Nunca foi tão procurada. Psicoterapias ou antidepressivos aumentaram muito, porque as pessoas ficaram sem a prática do exercício físico, né? Então, isso já é comprovado, né, Paulo? A atividade física, a importância da atividade física. E voltando a esse assunto das escolas, é muito preocupante. É preocupante demais você ver aqueles adolescentes ou crianças o tempo todo focado nas redes sociais e sem essa prática da atividade física. Então, o que você me fala, assim, em relação às redes sociais, em relação à saúde mesmo, os benefícios, os malefícios, o que você me traz sobre isso? Vamos lá, Sandra, isso aí é uma coisa interessante. Não resta dúvida que a pandemia, para mim, ela perdura até hoje, a pandemia, como você já falou, a pandemia da inatividade, do hipocinesia. A gente tem uma crise da hipocinesia. Uhum. O que é hipocinesia? O pouco movimento. Exatamente. Então, hoje nós temos esse impacto, hoje, independente da pandemia, nós temos um impacto grave. E o exercício, ele tem um papel fundamental no aumento da imunidade da criança e na sua formação metabólica, na sua maturação metabólica. Para você ter uma noção, nós tínhamos em 1990, foi até o dia da obesidade, esses dias atrás, Dia Mundial da Obesidade, e um dado interessante que lançaram é que você tinha 200 milhões de obesos no mundo em 1990. Hoje nós passamos de 1 bilhão. E grande parte deles são dos adolescentes, 62% desses obesos são mulheres. Então, nós temos uma pandemia metabólica hoje, né? Devido à falta de atividade física, como eu disse para vocês, a gente já discutiu isso aqui aí, e a gente entende que isso já é... qualquer pessoa que você perguntar, exercício é importante para a saúde, ela vai dizer para você que é importante para a saúde, ponto. A questão hoje, eu acho que nós sofremos, Sandra, por que eu não faço? Por que a população não faz atividade física? Essa é a pergunta. Sim. E se faço da forma correta, qual a motivação que me falta? O que me leva a fazer ou não fazer atividade física? São esses questionamentos hoje, eu acho que deve vir à pauta, deve vir à baila, para que a gente possa criar políticas públicas pertinentes. Quando você fala, por exemplo, da criança no esporte, vou te contar uma historinha. Muitos anos atrás, quando estava fazendo a pista da Unesp, eles queriam reformar a pista para que os atletas olímpicos ficassem aqui. Foram me perguntar, fazer um questionário, você acha que os atletas olímpicos devem ficar aqui para motivar as crianças? Eu falei, não.
Não, eu não posso criar um exemplo dos campeões olímpicos ali treinando e trazer uma criança, porque eles vão servir de motivação, mas qual a motivação? Que motivação? Se 0,1% da população vai se tornar atleta de alto olímpico, eu vou trazer uma criança da Vila Ite que mal come, mal consegue frequentar a escola, não tem dinheiro para pegar um ônibus para vir até o Centro Olímpico aqui, até a Unesp, para ver, por exemplo, o time olímpico treinando. Há um abismo de diferença entre eles dois. Então, a referência dele passa a ser inatingível. Isso causa na criança, ela não vai conseguir, ela não se alimenta direito, ela tem problemas de ordem familiar, cognitiva. Eu estou cometendo, na verdade, uma invasão grande, estou destruindo os sonhos dessas crianças, colocando ela como referência um atleta olímpico. Então, a atividade física não tem com essa proposta. Por exemplo, por isso que a gente peca muito se o Estado não está dando conta sequer de educar. Como é que eu vou trazer políticas públicas formando atletas nas autarquias municipais de esporte? Então, por isso que a iniciativa público-privada ela é fundamental. Eu conheço, Sandra, inúmeras empresas, inúmeros amigos meus, que têm o desejo de investir um dinheiro no Boscoli, mas não pode fazer. Entendeu? Porque não tem um apoio. A prefeitura, ou seja lá, o Estado, a federação, não encampa o projeto do Weber. E vai, por projeto do Weber, eu digo todos os projetos sociais de pertinência, de formação de caráter da criança na sua ampla dimensão, na sua dimensão social, intelectual, né, física. Esses projetos, somente a iniciativa privada, junto com o aval do Estado, é que poderá ser feita. Fora isso, não há problema, não há futuro. Não há futuro. Diferente dos Estados Unidos. Por isso, nós temos atletas olímpicos, quadro de medalhas olímpicas, eles trabalham com as... A priori. O que é a priori? A criança, todos começam um plano de atividade física. Aqueles que vão para o esporte olímpico, vão para o esporte olímpico. Aqueles que não vão para o esporte olímpico, eles vão ser bons médicos, vão levar aquela experiência do esporte para a sua vida social, para a sua vida familiar, sua vida pessoal, formação do seu caráter. Seria um resultado a longo prazo. Com certeza. Então você tem... Eu vejo que nós temos a política ela quer um resultado a curto prazo. Curto prazo. Então aqui a criança ela é descoberta a posteriori. Sim. Esses exames que é feito, por exemplo, DEX, absorvimento radiológico de dupla energia, você vê testes de maturação, de psicomotricidade, que são feitos... Não é feito aqui. Então, de repente, um Claudinei Quirino, um André Domingues, ele surge por si só. Aí, a hora que ele surge, né, a posteriori, aí a gente encampa ele. Você imagine quantos Claudinei Quirinos, quantos Gugas, quantos Vanderlei Cordeiro de Lima, quantos nós não temos no Brasil? Quantos Neymar nós não temos no Brasil? Nós somos um berço. Aí, Paulo, eles são a exceção à regra ruim que nós temos. Exatamente. Porque o nosso modelo já é fracassado. Porque não dá, não tem como nós. Se nós estamos falando aqui, e essa é uma discussão que a gente tem junto com o Paulo e quando a gente tem a oportunidade, é que nós tratamos o esporte de uma forma tão irresponsável aqui no nosso país, que o ideal seria o quê? Fazer como os Estados Unidos faz, a Inglaterra faz, a Austrália faz isso. E eu vi isso lá. Então eu tive a oportunidade de estar lá, inclusive estive com a minha esposa, que eu fui disputar o Campeonato Mundial de Aeromodelismo representando o Brasil. E lá eu tive um convívio, inclusive eu conheci o prefeito de Perth, e eu via ele assim, tudo praticamente que existia na Inglaterra, porque lá foi uma colônia da Inglaterra. Eu até perguntei, vocês fazem... Olha só a resposta que eu tive do prefeito de Perth. Eu perguntei a ele, mas vocês aqui fazem tudo que a Inglaterra faz? Resposta dele, vou mexer no que dá certo, por quê? E aí vem a resposta. É onde eles inseriram o esporte no modelo educacional deles, com responsabilidade, as políticas públicas que eles fazem dentro das universidades, no high school, que é o ensino médio nosso aqui, justamente preparando essa molecada para ser esportista? Claro que não. A exceção serão os esportistas, mas a regra lá é justamente formarem cidadãos competentes, responsáveis, que conseguiram construir o que eles construíram lá, e não foi do dia para a noite não, né, Paulo? Foi assim, um modelo que deu certo. Agora, quando nós falamos em vamos colocar isso aqui no Brasil, a primeira frase que nós sempre escutamos, e praticamente já virou um estereótipo infeliz que nós escutamos, é: a nossa realidade é diferente. Eu não concordo com isso. O Jesse, eu sempre vou... nós temos a cultura de sempre criar desculpas e frases prontas para definir causas complexas, como eu falei para você, causas complexas, né?
Então eu faço propaganda, o governo gasta milhões de reais. Esporte é saúde, esporte é saúde, esporte é saúde. Esporte é muito simples isso. É de entender que entre o resultado e a proposta existe a metodologia, Sim. a aplicação. Vou explicar uma coisinha para vocês, um exemplo legal para vocês entenderem. Existem coisas que a gente chama de acausalidade e coisas que não são causais. Por exemplo, eu costumo dizer esse exemplo com meus alunos quando eu dou palestra sobre relação de causa e efeito, né? A gente chama assim até o caso do sorvete e de morte por afogamento na praia. Então, por exemplo, em janeiro chupa-se muito sorvete na cidade de Camboriú. Aí, em janeiro, morrem muitas pessoas afogadas. Aí eu faço a seguinte lógica. Bom, vamos parar de chupar sorvete, que aí vai morrer menos gente. Então, há uma relação, não resta dúvida, há uma relação, que é o verão, só isso. Há uma relação direta. Mas não há causalidade. Dizer que esporte é saúde é uma relação, mas não é causalidade. A saúde, ela é definida por amplos aspectos, social, espiritual, físico, mental. Inclusive a Organização Mundial de Saúde define assim. Então o esporte vai ser saudável quando ele for realmente a causa disso, não for apenas uma relação, que é do sorvete com afogamento. E aí entra a metodologia. O Brasil não aplica em metodologia. E simples assim, é simples. A gente experimenta isso na nossa cidade. O Estado não consegue, não tem dinheiro para isso. Se não entrar a iniciativa privada, como você tem o exemplo lá dos Estados Unidos, a Nike patrocinando isso. Não era o Estado. Aliás, o Estado não faz nada nos Estados Unidos. São grandes parceiros, Nike. Não tem dinheiro, Paulo, ou não é prioridade? Não tem dinheiro, não é prioridade. Não tem dinheiro porque não é prioridade. Não é prioridade, entendeu? Né? Então, isso vai ser um dilema que eu conheço desde quando eu nasci. Sim, eu creio que não... Não vai ter... Então, enquanto não houver... Então, quando você vê distribuição de cargos públicos, secretarias, por exemplo, em qualquer cidade, não é Prudente, não, né? É qualquer cidade. O que é? Ele trabalhou para mim, não é mais por técnico. O cargo não é mérito. Por exemplo, qual é a proposta que a gente tem para as crianças? É jogos abertos? Acabou, ferrou. Qual a proposta? Não. Nós temos quantas praças em Prudente hoje, em Presidente Prudente, quantas praças de esporte nós temos em Prudente? E temos 10 faculdades de educação física. Meu Deus, será que eu estou ficando louco? Por que não podemos pegar estagiários das faculdades que precisam fazer estágio? O CREF e o CONFEF exige das faculdades de educação física que seja feito um estágio, pelo menos de 1 ano nessa área. Por que não pegamos esses profissionais e vamos nessas praças patrocinadas pelo levar bola, jogos, brincadeiras, profissionais da psicomotricidade. E nós teremos uma população, você tem a certeza, a geração virá uma geração diferente. Sem dúvida. Nós temos na Vila It, nós temos no Brasil Novo, mas você está lá crescendo capim. Aí chega nos Jogos Abertos, começa a contratar atletas de fora para Jogos Abertos, medalha, ciclismo, corrida, entendeu? Começa a correr. Então não há causa e efeito. Sim. Há apenas uma relação, mas não há causa e efeito. Então nós precisamos pensar sobre isso com carinho. A gente falou uma frase aqui no começo que Santo Agostinho dizia: se eu não consigo mudar ao meu redor, as coisas ao meu redor, não vou mudar o Brasil. Então a nossa cidade poderia começar com isso, né? Será que não precisamos de um projeto de esporte, de saúde, por exemplo? De saúde, de prevenção primária de saúde, que a Unimed fez isso. Legal, acho que tem até um grupo de pessoas que fazem exercício de prevenção para idosos, né? A maior falta hoje, o absenteísmo nas empresas, a grande falta é dor lombar, é hipertensão, crise hipertensiva, né? Será que a gente não poderia pensar políticas públicas junto com a parceria público-privada para evitar isso? Então, o assunto é extenso, Sandra, é extenso e a gente precisa... É isso aí. Sandra, algum questionamento ao nosso... Perguntas nós temos muitas. Tem várias, né? Dias aqui, né? Nós estamos aqui já encerrando o programa. Paulo, eu gostaria que você aproveitasse o momento agora para fazer o seguinte: nós sempre fazemos isso quando nós temos a oportunidade de deixar ali algumas considerações finais, mas eu acho que no teu caso, eu queria que você deixasse uma proposta de... um momento aqui, mas uma proposta de vida, uma proposta de importância de engajar realmente o esporte na sua vida, as práticas esportivas, se mexer um pouquinho mais.
deixa aí pra gente, porque você estará conosco aqui outras vezes, porque é longo demais, é muito assunto. E o Paulo é uma faz parte da história ambulante, esportiva de uma pessoa Prudente, relaciona-se com muitas pessoas, tem um conhecimento muito grande, né, Sandra? Então, acho que isso aqui é importante. E a proposta do nosso podcast é justamente essa: mostrar que na nossa cidade existe vida inteligente, pensante, fora, né, daquela caixinha. Eu tenho até uma coisa que eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade. Antigamente nós precisávamos sair fora da caixa, né? Hoje não, eu já falo diferente. Nós precisamos, além de sair fora da caixa, meter o pé na caixa. Porque não dá mais para pensar. O mundo é muito dinâmico. Então eu gostaria que você deixasse aí uma última mensagem aí para o pessoal que está nos assistindo aqui na... Eu quero conclamar as pessoas, Jesse, pedir às pessoas que parem para pensar sobre a necessidade do movimento nas suas vidas, do exercício. O exercício hoje eu vejo como um papel fundamental na vida. Não quero falar como religião, não, tá? Como nada. O exercício, ele é um meio em sua vida e não um fim em si mesmo. Nós temos pessoas que não se submetem a exercício porque elas olham para aquilo que ela jamais será. Exercício jamais é um fim em si mesmo. Você tem família, filhos, trabalho, netos, irmãos, pais, que a sua vida, muitas vezes, a sua vida física é um padrão de saúde para aqueles que estão ao seu entorno. Então, exercício físico não tem como ter saúde sem a prática regular de exercício físico. Quando eu falo prática regular, pelo menos 3 vezes por semana, 1 hora, cada sessão de treinamento. Não importa a idade. Simples assim, simples. Parem com essa compra de comprar um pacote de que você precisa de nutrólogo, aquilo e tal, e avaliação disso, e remédio, suplementação. Criou-se um mercado e o mercado está aí para isso, para suprir uma demanda instintiva daquilo que você não precisa, tentar vender aquilo que você não precisa. Nós tivemos um momento onde se cria um problema para poder te vender uma solução. Cuidado com isso. Atividade física é uma coisa simples. Se bem orientada, procure um profissional de educação física, ele vai te orientar nisso. E eu quero dizer o seguinte, agora para a gente terminar, tudo na vida, não só no exercício, você sempre tem a ética e a moral para tomar qualquer atitude na sua vida. Eu gosto até uma frase que o Mário Sérgio Cortella diz no seu livro, eu gosto muito dessa frase, que ele diz assim: todo o ato que você for tomar, você para e pensa o seguinte: quero, posso e devo. Porque nem tudo na vida que você quer... É um conceito de ética, né? Que nem tudo na vida que você quer é o que você pode, é o que você deve. Quero ser rico? Quero. Posso ser rico? Posso. Mas eu devo cometer alguma coisa ilícita para ficar rico? Não, não devo. Então eu quero, posso, mas não devo. Então eu não faço. Esse devo está ligado à ética. O exercício físico, você quer ser saudável? Quer. Você pode ser saudável? Pode. E você deve ser saudável? Deve. Não há dilema ético nisso. É verdade. Não há dilema ético. Então, faça, porque isso é bom para a sua vida. Isso é real. Isso é o movimento. Como eu disse, o movimento humano subsidia todas as ações humanas. Mais vale a dor da disciplina do que a dor do arrependimento. Se você acha que você vai ter prazer em fazer atividade física, não vai, é mentira. Isso é mentira, não é gostoso. Gostoso é você sentar e comer uma pizza. Isso é gostoso. A disciplina é inerente à palavra disciplina, fazer justamente aquilo que você não gosta, senão não seria disciplina. Então, o exercício físico, você precisa de disciplina. E ela é o pano de fundo para a tua vida. Se você não consegue fazer aquilo que é fundamental para a tua vida, que dirá as outras coisas? Então, o amor para os seus filhos, sua esposa, contempla também o que você dá de você, que é a sua saúde, é seu movimento. Dito isso, o exercício físico é fundamental. E aí eu quero fechar com a frase de um pensador renascentista chamado François Rabelais, que diz o seguinte: conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Então, vou fechar com ela de novo, para ficar gravado. François Rabelais: conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. E aí, Sandra? Tudo bem, é isso aí. A proposta nossa é justamente essa. Bom, eu gostaria de... Nós também temos agora aqui o hábito do Pancast de fechar sempre com uma frase também. Né? Porque embora nós não gostemos de muito de frases prontas, mas se você pegar e fizer um bom uso dela, dentro da racionalidade, para quem segue Cortella, é isso mesmo, o conceito de ética dele é justamente dentro desses 3 pontos, isso é importante. E a frase de hoje é a seguinte: você vai irritar muita gente quando começar a fazer o que é melhor para você,
e mais gente ainda quando começar a fazer isso e isso se transformar em sucesso. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a pensar mais em si, pensar mais no seu mundo. Arruma o seu mundinho primeiro, a sua família, a sua casa. Depois você arruma as pessoas que estão no seu entorno, na sua comunidade. E aí, logo em seguida, você começa a pensar em arrumar o mundo. E você não consegue dar conta nem da sua família, quanto mais de cuidar da vida dos outros. E nós discutimos aqui, não tem nem como ficarmos sem o esporte engajado dentro das políticas públicas. Isso aí é realmente de extrema importância. Sandra, muito obrigado. A Sandra vai estar participando conosco aqui em algumas situações. A contribuição dela foi importantíssima. Muito obrigado pela sua presença. Parabéns aí por tudo que você colaborou junto com a gente. E eu agradeço aqui a esse grande amigo que eu tenho, Paulo da Winner, que esteve aqui na presença junto conosco. Paulo, foi assim de extrema importância. Eu acho que nós pudemos levar muito conhecimento, muita sabedoria, muitos pontos que poderão mudar a vida das pessoas. E uma coisa que você disse aqui realmente é verdade. Esporte não dá prazer, não. Principalmente nos primeiros 10 minutos, a nossa musculatura dói, mas dói muito. E aí depois você vai liberando outras enzimas e aí começa a ter o prazer dentro do esporte. Mas o começo realmente é um pouco complicado, mas é aquele negócio. Você tem que ter disciplina, porque você tem que ter na tua cabeça que aquilo ali é importantíssimo para a sua condição de vida e a melhor da sua vida, né? Então, Paulo, brigadão. Obrigado, eu agradeço. Sucesso para vocês aí. Obrigada.